Sabe, dentro daquele ambiente super complexo e acelerado que é um hospital, existe um profissional com uma missão muito específica, a de proteger os protetores. É uma atuação que, olha, muitas vezes a gente nem percebe, é quase invisível, mas é absolutamente crucial. Vamos mergulhar nisso para entender quem é essa figura e por que o trabalho dela é tão, mas tão vital. Bom, para começar, vamos falar sobre esse herói invisível. Antes de a gente entrar em regras, em procedimentos, a gente precisa entender o lado humano que existe por trás da segurança dentro de um hospital. E tudo começa com essa pergunta, que é a pergunta central de toda a nossa conversa. Num lugar que é totalmente dedicado a curar os outros, quem é que cuida da segurança de quem trabalha lá dentro? Fica essa reflexão. Pois é, os próprios profissionais de saúde estão enfrentando perigos o tempo todo, no dia a dia mesmo. A gente está falando de riscos biológicos, contaminações e até acidentes físicos, sabe? Coisas como quedas, lesões com agulhas e outros materiais. É um cenário bem arriscado. Ok, agora vamos para a parte 2, a missão no papel. Vamos dar uma olhada no que diz a descrição oficial do cargo. Afinal, o que faz na teoria o técnico em segurança do trabalho, o famoso TST? De um jeito bem direto, a função do TST é ser o guardião do bem-estar de todo mundo ali dentro do hospital. O trabalho dele vai desde a prevenção de acidentes até saber como agir em uma emergência. É uma responsabilidade tanto. E a lista de tarefas, gente, é enorme e super técnica. Peça só, analisar acidentes nos mínimos detalhes para evitar que aconteçam de novo, gerenciar todo o lixo hospitalar, garantir que cada pessoa tenha e, mais importante, saiba usar o equipamento de proteção certo. É muita coisa. E vale a pena entender isso aqui. Essa função não é opcional, não é um extra. Existe uma base legal muito sólida, a tal da Norma Regulamentadora 32, a NR32, que define as regras e a importância desse profissional para qualquer serviço de saúde funcionar com segurança. Certo, mas, como a gente sabe, em muitas profissões existe uma distância, às vezes um abismo, entre a teoria e a prática, né? Vamos ver agora como é o dia a dia, a realidade de um TST. Olha, esse depoimento é chocante para dizer o mínimo. E ele mostra perfeitamente o problema que a gente chama de desvio de função. A realidade pode ser muito, mas muito diferente do que está no papel. E isso acaba tirando o foco do que realmente importa, que é a prevenção. E a lista de tarefas que não tem nada a ver com segurança, mas que acabam caindo no colo do TST, é longa. Desde cuidar do canil da segurança patrimonial até fazer serviços administrativos que deveriam ser de outros setores. E todo esse tempo, toda essa energia são desviados da missão principal. Mas para além dessas distrações todas, o verdadeiro campo de batalha do TST é esse aqui. Investigar os incidentes para entender a causa real, a raiz do problema. E talvez o mais difícil de tudo, convencer, conscientizar e engajar todo mundo a criar uma cultura de segurança. E essa realidade toda nos leva a um conflito central, um que define a vida profissional do TST. É a tensão constante entre a eficiência operacional e os protocolos de segurança. Pensa nisso aqui. De um lado tem aquela pressão para manter tudo funcionando rápido sem parar. Do outro lado, a necessidade de parar, analisar, implementar medidas que, bom, a curto prazo podem até parecer mais lentas, mas que no final das contas salvam vidas. É um verdadeiro cabo de guerra. A lógica da produção quer o quê? Velocidade, metas batidas. Já a lógica da prevenção exige o quê? Cautela, seguir os procedimentos, e o TST vive exatamente no meio desse fogo cruzado. Esse depoimento é a personificação desse conflito. Muitas vezes, o profissional de segurança não é visto como um parceiro, um aliado. Não, ele é visto como um obstáculo, alguém que chegou ali para atrapalhar a produção. É bem complicado. E qual é o impacto de tudo isso? A gente chega agora na camada final, o efeito profundo, humano e psicológico que essa função tem nos próprios técnicos de segurança. Esse número, de 6 a 30%, representa o risco de contrair hepatite B com uma única picada de uma agulha contaminada. É um dado, assim, alarmante, que mostra o que está em jogo todos os dias. O risco é real. A preocupação não acaba quando o expediente termina, de jeito nenhum. Esse depoimento mostra o fardo psicológico imenso. A responsabilidade por outras vidas é algo que esses profissionais levam para casa com eles todos os dias. Essa frustração de não conseguir implementar melhorias, o estresse de brigar todo dia pelas mesmas coisas, a sensação de impotência, tudo isso pode levar a um desgaste mental severo. A gente está falando de problemas de saúde sérios, de esgotamento.
Mas no meio desse caos todo existe um propósito muito poderoso. A mesma pessoa que falou do peso enorme da responsabilidade também fala da gratificação, daquela sensação incrível de saber que o seu trabalho evitou uma tragédia. E é isso, no fundo, que os mantém na luta. Então, o que precisa para ter sucesso nessa área? Com certeza, não é só conhecimento técnico. É preciso ter paciência, porque mudar a cultura de um lugar leva tempo. É preciso saber liderar, inspirar pelo diálogo, não pela força. E, acima de tudo, ter integridade para ser o exemplo a ser seguido. E a gente termina com a pergunta que, na verdade, resume todo o conflito que a gente viu aqui. A forma como uma empresa, um hospital, responde essa questão, ela define não apenas o ambiente de trabalho, mas, no final das contas, o valor que essa instituição realmente dá à vida humana.